Olha só, a gente sabe como é difícil falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ao longo do tempo, falar sobre a morte virou tabu. Algo quase proibido de se falar. O mundo ocidental nega a morte. O homem moderno e a negação da morte. Mas, ao mesmo tempo que se busca silenciar sobre esse assunto, o ser humano sente a angústia de saber que é finito. Saber que a vida é passageira. A morte passou a ser percebida como um mistério. E não apenas a morte, mas também os mortos. A visão do morto, do corpo em decomposição, assustava. E ainda assusta. Foi necessário então esconder o corpo embaixo da terra. Ou cremar o corpo do morto. E aqui eu levanto a minha hipótese. As religiões surgiram principalmente por causa da morte. Por que digo isso? Porque tudo que é desconhecido, tudo que não tem uma explicação razoável, provoca medo. E foi por causa desse medo da morte, desse medo da finitude, que se buscou dar uma explicação. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Desse modo, você vai ajudar nosso canal a produzir mais conteúdo aqui no YouTube. Agora, continuando. A morte é um assunto muito complexo, especialmente para historiadores e sociólogos. Voltando à pergunta que não quer calar. Existe vida depois da morte? A gente sabe que muitas religiões no mundo têm a sua própria resposta. Mas se as religiões precisam de fé, a ciência precisa de provas. Por mais que alguém diga que já viu almas, fantasmas... Para um cientista tradicional, sem provas, tudo é imaginação. De qualquer forma, o medo e o desejo de eternidade ainda habitam o coração das pessoas. Para muita gente, a existência humana não tem sentido se não existir vida depois da morte. No entanto, para outros, talvez uma minoria, não existe nada depois da morte. O ser humano seria como qualquer animal. A pessoa morre e acaba tudo aqui na Terra. Olha só, essas duas visões, daqueles que acreditam na eternidade e daqueles que não acreditam, acabou provocando debates calorosos. De qualquer forma, parece que sem fé é impossível acreditar em vida eterna. Para acreditar num pós-vida, a fé é fundamental. A gente sabe que algumas religiões no Brasil têm formas diferentes de encarar a morte. Ou melhor, de ter uma visão, uma explicação sobre o destino da alma. Algumas religiões pregam a reencarnação, como é o caso, por exemplo, do espiritismo ou do budismo. Outras religiões, por sua vez, pregam a existência do inferno e o castigo eterno. Se for perdoado, a vida eterna no paraíso. Mas essas visões sobre o que acontece depois da morte concordam numa coisa: a vida humana não acaba aqui na Terra. Existe uma continuidade, existe vida eterna, algo que os ateus discordam completamente das religiões. Mas aqui aparece algo curioso, curioso até para os pesquisadores. Há certas evidências que esse sentimento sobre a vida eterna está presente em várias épocas e em várias culturas, um sentimento de religiosidade quase universal. E essas culturas, com a sua religiosidade, produzem os seus próprios ritos funerários, suas práticas fúnebres. Ainda hoje, algumas culturas e religiões queimam seus mortos. Outros, por sua vez, como é o caso da cultura ocidental, buscam enterrar os seus entes queridos. Mas eu não posso esquecer, por uma questão de higiene ou racional, a cremação em nossos dias tem sido constante. Inclusive aqui, no Brasil, o tempo da nossa existência, da nossa vida, não para. Acredito que a gente deve refletir sobre esse assunto. É claro, eu não estou dizendo aqui para ficar o tempo todo pensando nisso. Mas a morte faz parte da existência. A morte faz parte da vida. Vida e morte são faces da mesma moeda.
Para mim, pensar na morte, refletir sobre a finitude é valorizar cada momento da vida, pois onde há vida, haverá morte. A pergunta se existe vida depois da morte, ou seja, se a pessoa continua existindo, que a sua personalidade continua a ter consciência depois que morre, pode ter uma explicação ou uma resposta muito mais entre as religiões, porque a ciência, de um modo geral, não crê na vida após a morte. Para um cientista ou ateu, apesar que nem todo ateu é cientista e nem todo cientista é ateu, a morte é um sono sem sonhos. A morte é um nada absoluto. A crença na vida eterna, o crer na continuidade da minha personalidade, fica muito mais no campo da fé, e que cada um possa refletir sobre isso.